Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, estamos aqui hoje mais uma vez para o nosso 14º dia de meditação, a meditação referente à primeira semana, é o segundo dia da primeira semana. É proposta para nós a leitura do Evangelho de Mateus 16, de 5 a 12, onde o Senhor vai falar para nós sobre o fermento dos saduceus e dos fariseus. O Senhor disse para os discípulos: acautelai-vos contra o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos, eles não entendem muito aquilo que Jesus quer dizer, né? E acham que Jesus está falando a respeito de pães, mas Jesus está falando a respeito do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Qual é este ensinamento? É um ensinamento hipócrita, um ensinamento daqueles que pregam, mas não fazem aquilo que pregam, não têm uma vida de santidade, não têm uma vida de pureza, não têm uma vida de retidão. Pregam, mas não vivem. Essa é uma palavra que ela é importante para nós, porque a meditação de hoje para nós é sobre os nossos maus hábitos. Vai dizer o professor Filipe de Aquino que tudo que há de mal na história do homem no mundo é consequência do pecado. E São Bernardo vem dizer para nós também que quando Maria vos sustenta, não caís. Quando vos protege, nada temeis. Quando vos conduz, não vos fatigais. Quando vos é propícia, chegais ao porto da salvação. Nós só poderemos ter uma vida de santidade com o auxílio de nossa Mãe Maria Santíssima, porque ela jamais pecou. E ela nos ajuda a não pecarmos também. E há em nossa vida diversas e várias consequências ruins advindas do pecado. Especialmente nós temos as enfermidades da inteligência, que ela se reflete na dificuldade do entendimento das coisas de Deus, do saber de nosso destino, da aceitação e submissão que nós devemos ter aos nossos superiores, de sermos dóceis e obedientes ao Senhor e aos seus representantes na terra, e etc, e etc. Toda revolta gerada pela falta de inteligência. A mente obscurecida, ela nos inclina para as coisas criadas, como se as coisas criadas fossem a única finalidade da nossa vida, como se nós mesmos fôssemos a única finalidade de nossa existência, o nosso prazer fosse a única finalidade da nossa existência. Nós, em consequência disso, nós temos um amor excessivo a nós próprios, nós nos tornamos soberbos, nós nos tornamos orgulhosos, nós nos tornamos cheios de presunção, de prepotência, nós confiamos nas nossas próprias opiniões, nós queremos impor as nossas opiniões para as outras pessoas, e nós temos que pedir a graça da santa humildade para alcançar o verdadeiro caminho, que é Deus, que é a suprema verdade. Nós temos que prestar culto à suprema verdade, que é nosso Senhor, porque nosso Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós, na consequência do pecado, nós temos uma vulnerabilidade na nossa vontade, porque o pecado original e os pecados atuais, eles geram em nós as concupiscências, eles geram em nós as más tendências, e essas más tendências, elas nos levam a contrariar as inspirações da razão e da fé. Os nossos pecados atuais, eles alimentam ainda mais esse tipo de coisa em nós. Nós temos todos os tipos de desordem das concupiscências, e isso dificulta para nós o nosso processo de elevação para Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, nós temos que procurar assegurar essa perseverança do caminho do bem. Nós ficamos instáveis e facilmente nós podemos cair no erro, e nós devemos reconhecer com humildade todas as nossas misérias, confessando-nos verdadeiramente pecadores diante de Deus, reconhecendo as nossas misérias, pedindo socorro para o Senhor, porque nós devemos viver uma vida anterior e nós devemos antepor o cuidado de nós mesmos a todos os outros cuidados. Nós devemos aproveitar toda a ocasião para nos despirmos de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é mundano, e nós devemos colocar verdadeiramente Deus no verdadeiro lugar que Ele deve ocupar na nossa vida, porque só Ele encherá o nosso coração e a nossa alma
de consolação e de toda alegria. Para cultivar a nossa vida interior, quem é que nós temos de modelo, quem é que nós temos de ajuda, quem é que nós temos de socorro, senão a nossa Mãe Maria Santíssima. Ela é o perfeito modelo, ela é o perfeito remédio para toda a desordem que nós temos na nossa vida. Nós temos, porque ela foi, toda a sua inteligência, toda a sua vontade, elas não estiveram somente voltadas para Deus, mas vai dizer para nós a nossa meditação do dia de hoje que a inteligência e a vontade de nossa Mãe Maria Santíssima, elas voavam para Deus. Elas caminhavam de forma muito apressada para Deus. Por quê? Porque ela não se considerou a si mesma. Ela foi sempre humilíssima, ela sempre viveu fora de si. A contar que ela disse ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Essa postura de humildade, extrema humildade, a nossa Mãe Maria Santíssima, é a que a torna para nós o modelo verdadeiro de santidade. Nós também temos que nos colocar diante de nossa Mãe Maria Santíssima como escravos, para que ela mate em nós todo o orgulho, para que ela mate em nós toda a vanglória, e coloque em nós toda a sua glória, toda a glória de Deus. Nós temos para nós que a Santíssima Virgem é aquela que verdadeiramente conduziu os santos, é aquela que verdadeiramente formou os santos para Deus. Vai dizer a meditação de Santo Afonso Maria de Ligório para nós o seguinte: bem-aventurados os que vos conhecem, ó Santa Mãe de Deus, porquanto conhecer-vos é a estrada para a vida imortal, e celebrar vossas virtudes é o caminho para a nossa salvação. Tenhamos firmemente no dia de hoje que Nossa Senhora, ela é a ajuda eficaz contra todos os males do pecado, a ajuda eficaz contra todo o pecado. E nós peçamos realmente para ela que ela continue o seu trabalho de mostrar os nossos pecados, para que nós, totalmente envergonhados de nossa miséria, de nosso orgulho e de nossas inconfessáveis fraquezas, ela nos dê a graça da pureza, que é a oposição a todo pecado, é a oposição que turba a nossa mente, debilita a nossa vontade, que ela esteja conosco para nos ajudar eficazmente. Maria, nossa Mãe Santíssima, mostrai-nos o caminho da sabedoria e conduzi-nos pela senda da vossa justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz dia da misericórdia. Amém.